Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos esperando o Herbert aqui para a gente começar o bate-papo com ele. Eu sou o Camilo, do Jaime Alencar. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Alguém pode me informar aí que horas é a final do Carioca hoje, por favor? Será às 9h30, horário de Brasília. Começa o pré-jogo. Com público? Eu comprei ingresso aqui, tô esperando chegar. Não, se você não sabe, Olá. Quarentena. Não, Olá. eu vou ver meu Mengão jogar. Ô Gago, cala a boca. É o E. E-O-A. Olá, professor Herbert. Seja bem-vindo. O-A. Boa noite, professor Camilo. Obrigado pelo convite, obrigado, professor Cristiano, também. Queria, logo de início, pedir desculpas aí pela minha ausência na outra live. Mas, infelizmente, eu tive um problema de instalação do Instagram no meu dispositivo móvel. Normalmente eu utilizo o Google Meet. Tem compromisso. Mas eu espero que a gente possa superar aí a de hoje. Muito obrigado pelo convite. Professor Herbert, eu que agradeço sua disponibilidade. Queria lhe pedir permissão para a gente poder gravar essa live aqui para disponibilizar nos canais da escola. Certo? A gente está com alguns probleminhas aqui, mas nesse momento nós vamos normatizar tudo e a gente começa esse bate-papo muito importante. Eu estou aqui acessando a pauta, também queria fazer um agradecimento. Tem muita conversa, bora, adianta. Ao Cristiano e à Vivian, que são professores da escola e que sempre nos ajudam aqui nas lives, ao professor Sávio, que está fazendo a transmissão no canal do curso de produção de áudio e vídeo que a gente tem na escola. E eu queria também agradecer a Nauébia Assis, que é sua assessora e intermediou esse bate-papo com a gente aqui, né? Herbert, nem todo mundo talvez conheça a sua trajetória. Eu queria que você iniciasse contando para nós, fazendo uma aproximação. Eu sempre digo que quando a gente está batendo um papo aqui com os colegas que a gente conversa, nós pedimos para fazer uma aproximação, para mostrar para as pessoas quem são. Então, eu queria que você fizesse uma breve apresentação da sua trajetória e dividisse um pouco da sua história conosco. Acho que você desativou seu microfone, Herbert. Ih, burrice da peste. Bom, obrigado, professor Camilo, pela oportunidade mais uma vez. Meu nome é Herbert Lima, eu sou professor da Universidade Federal do Ceará. Já tive a honra e a alegria de ser aluno de escola pública. Fui professor da Rede Pública Municipal de Fortaleza. Fui professor também da Secretaria Estadual de Educação, da SEDUC. A minha formação é na área de física e, posteriormente, eu fiz o mestrado na área de tecnologia educacional e o doutorado na área de tecnologia e avaliação. Bom, estou há 21 anos na Universidade Federal do Ceará, isso é um pouco da minha trajetória acadêmica e profissional. Também atuei em algumas escolas da rede privada de ensino no município de Fortaleza. E, atualmente, estou há 8 anos em Sobral, fui diretor de um centro da Secretaria Estadual de Educação e, posteriormente, há 3 anos e meio, estou como secretário municipal de Educação aqui do município de Sobral. Resumidamente, seria um pouco essa trajetória acadêmica e profissional.
Eu acho que está sem áudio, professor Camilo. Sugiro habilitar o áudio. Eu agradeço. Eu estou dizendo que a gente mantém essas etiquetas, né, no mundo da tecnologia e de vez em quando acontece isso. Pois bem, eu te perguntava que, assim, eu acredito que você compartilhe comigo essa ideia de que a gente está vivendo tempos extremos na educação, né? Na verdade, tempos extremos em todas as áreas da nossa vida, mas isso também nos atinge e responsável por uma rede de destaque tão grande no país, né? Eu acho que vale a pena você discorrer um pouco sobre o que você tem pensado, como esses tempos têm atingido esse processo de educação que a gente está tentando desenvolver no momento. Perfeito, então. Primeiro, obviamente, é necessário que a gente compreenda que nós estamos atravessando uma situação que é extremamente atípica, né, que é delicada, que é muito sensível, principalmente porque trata-se de uma pandemia, de uma doença de natureza respiratória grave, e que exige de todos nós, especialmente da administração pública, dos demais setores, também no âmbito privado, da economia, da saúde, da educação, todo um esforço de saber compreender, aceitar e atravessar esse momento. Então, eu vou pautar um pouco aqui as minhas opiniões em fundamentos de natureza técnica, científica, olhando um pouco para aspectos históricos, médicos, técnicos, e não uma visão meramente individual ou de natureza pessoal. Primeiro, é importante relatar que nos últimos 20 anos nós temos um histórico bastante considerado de epidemias de natureza respiratória ocorridas especialmente na Ásia, né? A Ásia possui um conglomerado bastante significativo populacional, especialmente porque há um número bastante elevado de pessoas na região, em países cuja área territorial são países pequenos, se comparados com alguns países da América Latina e da América do Norte. Além disso, existe um hábito cultural e comercial da comercialização de animais silvestres, o que, no manuseio humano, pode desencadear uma série de doenças de origens virais, bacterianas, enfim, uma série de doenças dessa natureza. Outro aspecto importante que é necessário que nós, educadores, principalmente nós que somos professores, educadores, pesquisadores ou cientistas, que a gente leve em consideração também alguns eventos históricos, não olhando apenas para as epidemias asiáticas das últimas 2 décadas, mas para as pandemias que o nosso planeta já viveu. Há pouco mais de um século, nós tivemos uma pandemia também de uma doença respiratória, também, à época, um vírus desconhecido. Na verdade, há pouco mais de 100 anos atrás, nem o conceito de vírus nós tínhamos ainda muito bem consolidado do ponto de vista científico, como nós temos hoje. E se a gente olhar um pouco mais atrás, a gente vai a registros históricos importantes sobre a presença de doenças que se propagaram numa velocidade muito grande em nível global. Então, se a gente considerar esses 2 registros históricos e o que nós temos hoje de trabalhos científicos, de artigos, de documentos e de uma série de outras comprovações na forma de pesquisas científicas, a gente precisa compreender de que nós vamos atravessar por esse momento. Ele pode ser um pouco mais curto ou um pouco mais longo. Para você ter ideia, historicamente, a última pandemia que nós tivemos, nós só retornamos a uma normalidade
quase 3 anos depois. E as medidas que foram tomadas à época, há 100 anos atrás, ou pouco mais de 100 anos atrás, são muito semelhantes às medidas de agora, né? Como é o caso do distanciamento físico para cortar o círculo de transmissibilidade da doença. À época também, infelizmente, havia uma discussão de natureza política, ideológica, que acabou não colaborando com a centralidade das decisões e da liderança do país em conduzir para uma resolução mais rápida. E aí eu diria que, se a gente olhar historicamente e olhar também para os eventos dos últimos 3, 4 meses no nosso planeta, nós temos 2 caminhos muito claros a seguir. O primeiro caminho são aqueles territórios, aqueles países onde há uma decisão muito firme do governo em promover um isolamento social mais rígido, comprometendo a economia, a saúde e a educação, mas conseguindo reduzir o círculo de transmissibilidade do vírus e, consequentemente, da propagação da doença. E um outro caminho que a gente também tem observado no mundo, especialmente Estados Unidos, Brasil, Rússia, Suécia, são países onde há um negacionismo científico sobre a existência conceitual do que é um vírus, sobre os riscos e a transmissibilidade da doença. Há uma discussão de natureza política, ideológica, econômica, se sobrepondo às questões da vida, que, na minha opinião, deveriam estar em primeiro lugar. E justamente esses países, né, a Suécia, o Brasil, a Rússia, os Estados Unidos, que implantaram uma metodologia, se é que a gente pode chamar de metodologia, mas um negacionismo científico, histórico, uma linha muito mais econômica, ideológica, política, vão colher certamente os frutos dessa decisão. Então, nós teremos um período muito mais longo de propagação da doença, de transmissibilidade. Infelizmente, um número maior de vidas serão ceifadas, e esse é o segundo caminho, que eu acho que é o que nosso país tomou como decisão. Então, são essas 2 alternativas que a ciência nos apresenta hoje, que as epidemias por síndromes respiratórias agudas e graves que ocorreram na Ásia nos últimos 20 anos nos apontam. É o que a última pandemia que o nosso país viveu, de H1N1, que era a chamada gripe espanhola, também ultrapassou, e o Brasil, mais uma vez, opta pelo segundo caminho, que é um caminho do negacionismo científico, da discussão política, do embate ideológico e de, infelizmente, nós alongarmos mais em detrimento a outros países o problema que nós estamos atravessando, e, além disso, que é pior de tudo, colocar nessa decisão o comprometimento e a perca de muitas vidas. Obviamente que, para aquela geração, nós somos dessa geração, eu, você, os demais professores da escola, os demais colegas que estão aqui conosco, nós não somos de uma geração que vivemos a pandemia de H1N1, porque essa geração, boa parte dela já não está conosco, porque já tem mais de 100 anos. Mas se a gente se reportar a estudos científicos publicados em revistas pelos países asiáticos, especialmente nas áreas de saúde, interdisciplinaridade e segurança biológica, a gente vai ver que esses protocolos que o Japão, que a China, que o Camboja, que Singapura tomaram de medidas muito extremas de isolamento social, o uso de máscaras de pano e proteção de acrílico já é um hábito na Ásia, independente de epidemias, de tantas epidemias que eles atravessaram nas últimas 2 décadas, já é um hábito. Você já sai de casa, coloca o relógio, um protetor facial, a roupa, pega o celular e sai.
Em alguns desculpa te interromper, em alguns casos até o nível de poluição também, né? Eles usam máscaras por causa disso. Exatamente, né? Além das partículas que nós chamamos de aerossóis, que ficam presentes no ar em função da queima permanente de combustível, por serem países também com altos índices populacionais e com a aquisição de veículos de deslocamento ainda por combustível fóssil, então eles emitem muitos aerossóis que muitas vezes são respirados, ingeridos e podem comprometer os pulmões e gerar também síndromes de natureza respiratória. Mas eu destacaria, para esse caso específico do coronavírus, a frequência como eles atravessaram, no caso da SARS, da MERS, próprias semanas epidemiológicas virais de H1N1, enfim, um país que tem uma série de protocolos que eu acredito que outros que estão atravessando o coronavírus vão ter também. Então, nesse sentido, o contexto é um contexto histórico, científico, a gente precisa se afastar de teorias negacionistas, de final de mundo, de natureza religiosa. Claro que a gente tem que respeitar as religiões, as opiniões individuais, mas nós estamos tratando de um problema de saúde pública, um problema de natureza científica, onde, diante de uma vacina, a gente vai ter que ter vacinas diferentes por problemas de mutação. Diante de um remédio, nós vamos ter respostas diferentes, dependendo do organismo da pessoa, mas o fato é que nós não temos uma vacina, não temos um remédio, ao contrário de outros países que controlaram a transmissibilidade da doença e estão controlando também o isolamento, abre, fecha um pouquinho, abre determinada região, fecha determinada região. O que nós temos hoje no Brasil, na Rússia, nos Estados Unidos e na Suécia, eu vou colocar aqui esses 4 exemplos que são mais latentes, mas o Equador já está passando por isso, o Chile também, o Peru também, um total descontrole da epidemia, né? Nós não sabemos se estamos ainda numa curva ascendente exponencial ou se nós estamos no topo da curva, vivenciando o maior pico de casos. Há mais de 3 semanas, nosso país tem uma média de mais de 1.100 pessoas mortas. Isso é algo completamente fora de qualquer parâmetro. A nossa dia, curva, né? Mostra... Quando você fala 1.100 por dia, né? Exatamente. É uma média de 1.000 e poucos mortos há 3 semanas por dia, né? E a nossa curva, o modelo matemático hoje mostra que o Brasil tem tudo para superar os Estados Unidos, que é o país com o maior número de casos e o maior número de óbitos. E aí nós não temos outra alternativa que não seja defender a continuidade do isolamento social como medida de redução da transmissibilidade e o uso dos equipamentos de proteção individual, a adesão de outras interações na economia, na educação, por meios digitais, esperar que os nossos governantes, aqueles que lideram o nosso país, o nosso estado, as nossas cidades, tenham um discernimento, o cuidado, o zelo de procurar os especialistas, os técnicos, os cientistas e tomar as suas decisões não por pressão da proximidade do processo político eleitoral de mudança na gestão municipal ou simplesmente não pela pressão da economia. Claro que a economia é importante, mas nós temos sim alternativas dentro dos tesouros e recursos públicos para manter a sociedade no máximo de isolamento possível. A gente espera que seja por mais alguns dias, meses, semanas, de tal maneira que a gente reduza a transmissibilidade e retorne gradualmente às atividades. Eu não gosto muito de usar voltar ao normal e nem de usar a expressão novo normal. Eu prefiro dizer que nós vamos retornar gradualmente às atividades, com responsabilidade, com cuidado, com avanços e retrocessos, controlando a transmissão
da doença, e como os cientistas apontam doença dessa natureza, com a proteção proteica que o coronavírus tem, por ser o 8º vírus dessa família, nós só teremos uma vacina efetiva no intervalo de 8 a 18 a 16 meses. Então, o que nós teremos muito provavelmente é ao final do ano ou no ano que vem, efetivamente uma vacina eficaz. Então, nesse sentido, acho que a gente tem que agir com muita racionalidade, com muito cuidado, muito zelo, paciência. Nós vamos atravessar, não é o final do mundo, não é nada incontrolável, nós só precisamos tomar uma decisão. Se a gente quer passar rápido, poupando vidas e fazendo um sacrifício maior, ou se a gente quer fazer pouco sacrifício, alongar o problema e perder muitas vidas. Infelizmente, eu acho que o Brasil optou pelo segundo caminho. Herbert, você trouxe muitos elementos para a nossa conversa aqui, para esse bate-papo, né? Quando eu pensei em conversar com você pela sua trajetória, uma das questões que eu gostaria mesmo de discutir era isso que você trouxe, né, que é a história da divulgação científica. Para mim é muito importante, principalmente pelo momento que a gente está vivendo aqui agora. E eu te acompanho, né, em várias teleconferências, em aulas suas, né, nos cursos, um bate-papo de você com outras pessoas, né. Eu tive conversando com o Gilvan um dia desse, e um desses momentos vocês estavam falando também um pouco sobre a história, sobre a necessidade disso, né, da gente fincar posição, levantar essa bandeira de defesa da ciência e de ser contra a negação da história, que para nós é um grande professor, né, e a gente vive sob esse espectro, né, que eu acredito que no momento que a gente está vivendo é um espectro de maldade muito grande, né, porque, sem dúvida, eu concordo com você que a gente precisa cuidar de várias frentes: economia, saúde, a defesa da indústria, né, mas eu fico a me perguntar a que preço isso pode impactar diretamente as decisões políticas dos colegas que o país ajudou a eleger e estão hoje nos representando, né? Mediante esse bate-papo, essa conversa, né, eu queria afunilar um pouco mais a nossa conversa aqui e perguntar para você como é que Sobral, nesse contexto, tem se preparado para enfrentar o momento, né? E aí você tanto pode nos contextualizar a experiência de Sobral enquanto cidade, que é hoje uma cidade que está na fase de transição do governo estadual, mas que ainda se encontra num isolamento mais rígido, e também falar sobre a questão da rede pública, que é aonde você trabalha, a qual você é responsável. Bom, perfeito, então. Primeiro, eu vou contextualizar um pouco o município de Sobral, e depois eu vou trazer aqui alguns dados e informações do campo educacional. Bom, o município de Sobral hoje, infelizmente, tem aproximadamente 250 pessoas que vieram a óbito, para uma população de 210 mil habitantes, né? Nós, acredito que já testamos mais de 7% da população, isso dá um número maior do que muitos estados e muitas capitais. Desse percentual, nós temos aproximadamente 7 mil pessoas contaminadas em fase de recuperação, e um número que gira em torno de 80% a 90% de ocupação de leitos nas unidades de terapia intensiva. Então, Sobral, assim como Wuhan, na China, que teve os primeiros casos, assim como Paris, assim como Londres, assim como Nova York, assim como São Paulo, é uma cidade que não estava preparada para viver. Foi totalmente surpreendente a experiência de atravessar uma pandemia. Entretanto, já trazendo para o caso educacional, né, o município suspendeu as atividades das aulas desde o final da primeira quinzena do mês de março, rapidamente, para garantir segurança aos estudantes e aos profissionais.
O município implantou 3 hospitais de campanha, fez a aquisição de equipamentos de proteção. Eu não conheço nenhuma cidade no Brasil que tenha vivenciado um mês de isolamento social rígido. Acho que dos 5.556 municípios no Brasil, nem um município maior, nem um menor teve um período de isolamento rígido tão grande como Sobral. Nós estamos em lockdown já há quase um mês, ou mais de um mês, aproximadamente. Porque o município tomou a opção de se basear nos cientistas, em especialistas, em autoridades da área médica, de isolamento social, de medidas de proteção individual e coletiva, e fortalecer o sistema de saúde pública, especialmente com leitos de enfermaria, de unidades de terapia intensiva e outras necessidades e demandas. Então, nesse sentido, foi uma decisão muito técnica, muito científica. Agora eu vou entrar no lado das questões educacionais. Nós interrompemos as aulas em toda a rede pública municipal, né? Obviamente que a rede estadual também interrompeu e a rede privada. E nós tomamos uma série de decisões. O primeiro foi, no momento do início da pandemia, não declarar ou deflagrar férias, como algumas redes públicas municipais e privadas fizeram, porque compreendiam a época que 30 dias de férias seria suficiente, então declararam férias, voltariam 30 dias depois. Nós não fizemos isso por entender que isso poderia desmobilizar os alunos e os profissionais e poderia reduzir o isolamento social. Nós também não aderimos a nenhum modelo de educação à distância, de ensino remoto ou de ensino domiciliar. Então, nós não estamos ministrando aula remotamente nesse período. Essa decisão foi tomada baseado no critério de que nós não queremos oferecer uma educação de baixa qualidade, nem uma educação onde muitas vezes está sendo considerado que o conteúdo é ministrado, que o dia letivo vai ser contabilizado, mas que o aprendizado do aluno está de baixa qualidade, que o professor muitas vezes está fazendo um esforço que ele não consegue levar um ensino com eficiência e qualidade a todos os seus estudantes. Outra situação também que nós vimos foi a questão de que muitos dos nossos estudantes, especialmente das áreas rurais, não tinham acesso à internet de alta velocidade, a computadores. Então, nós não estamos utilizando, nesse período, obrigatoriamente, contabilizando como conteúdo ministrado, aulas e nem muito menos conteúdo ministrado. O que a gente percebeu também em algumas decisões judiciais movidas pelo Ministério Público em alguns estados é que o Ministério Público entrou contra estados e municípios que estavam obrigando aquelas famílias carentes em determinadas cidades a que as suas crianças realizassem atividades de ensino remoto, né? Muitas vezes o pai e a mãe tendo que ir em busca do auxílio emergencial, a família com 6, 7 membros dentro de um espaço reduzido, de um espaço físico, com falta de recursos financeiros, de alimentação. Imagine só a disponibilidade de internet, de computador, de celular, de um local adequado. Então, a gente entende que o Ministério Público agiu de maneira correta e coerente quando buscou entrar na justiça nesse contexto. E a gente também, ouvindo alguns educadores e professores, ouviu muito relato de que na escola, dentro da sala de aula, é indiscutivelmente o lugar ideal para se promover ensino e aprendizagem, né, com as melhores condições possíveis, e mesmo assim os desafios são muito grandes. Imagine para aquelas crianças que estão em casa, que o pai e a mãe não é alfabetizado, que não tem internet, que não tem computador, que não tem a disciplina ou a regularidade de estar ali realizando as suas atividades. Então, muitos educadores relataram a nós que
que seria uma educação também de baixíssima qualidade, onde faria-se de conta que era ministrado o conteúdo, a aula, e que os alunos eventualmente estariam aprendendo, e que os alunos também, por pequenos feedbacks, estariam ali correspondendo a um eventual aprendizado. Então, ouvindo os especialistas, ouvindo os educadores, ouvindo a justiça, nós optamos por interromper as atividades. Estamos assim há mais de 3 meses. Se isso perdurar por 4, 5, 6 meses, nós não vemos problema, fica interrompido. E quando nós retornarmos, seguindo todos os protocolos de segurança, de higiene para os nossos profissionais e para os nossos alunos, nós iremos repor o conteúdo, repor todas as aulas, com calendário de reposição de greve, com uso de um período de recesso menor. Eu digo calendário de reposição de greve, semelhante a um calendário de reposição de greve. Em Sobral, há mais de 20 anos, nós não temos greve de professores, mas as universidades têm, a rede estadual teve, alguns estados já passaram por 5, 6 meses. O que a gente quer mesmo é que os professores estejam em casa, os alunos estejam em casa, se alimentando, se higienizando, com segurança. Essa é a nossa prioridade. Entretanto, nós não ficamos parados. Cada escola estabeleceu um cronograma de aulas remotas não obrigatórias, opcionais, de revisão de conteúdos, para trabalhar questões, para manter o contato com a criança da escola, com a afetividade, com a comunicação, no Google Sala de Aula, nos grupos de WhatsApp, enviando áudio, fazendo live, fazendo vídeo aulas, mas isso tudo para revisar conteúdo, para manter contato, para estabelecer vínculo. Nós iremos repor todo o conteúdo posteriormente. Essa foi a decisão do município de Sobral. Para aquelas crianças na zona rural, nós estamos imprimindo materiais, estamos entregando de apoio. A gente acha que isso é mais coerente, mais correto, para não fazer uma pressão desnecessária nesse momento de pandemia, de tanto sofrimento, de tanto desgaste para a sociedade como um todo e para os nossos alunos e professores também. E com relação à formação de professores, aí não, a gente sabe que grande parte dos nossos educadores tem equipamentos, então nós estamos num ritmo muito importante de promover formação de professores, palestras, cursos, lives, em parceria com a Google, com a Universidade Federal do Ceará, tudo isso gratuitamente, e já estamos aí na 3ª ou 4ª formação, e com palestrantes, com professores doutores, especialistas na área, cujo tema principal é tecnologia para a educação, já para preparar o retorno gradual, onde a gente imagina que vai haver a necessidade da utilização de maneira híbrida, e esse é o nosso foco. Então, é garantir a segurança, o conforto e a tranquilidade para os profissionais e para os alunos. Calendário de aula perdida se repõe, as greves mostraram isso historicamente também. Não adianta a gente querer impor um ensino de baixa qualidade, o local de aluno é na escola, o local de professor, de profissional é em sala de aula, com bom material didático, com uma boa coordenação, com um bom diretor, com bons espaços físicos de laboratório, de sala de aula, e a gente sabe que vai sair, independente do tempo, a pandemia. Por isso que nós optamos por agir de maneira com mais racionalidade, com planejamento, com calma, atravessar essa situação e depois retornar com qualidade e segurança às demais atividades. Você iniciou uma reflexão sobre algo que eu tenho acompanhado. Inclusive, quando a gente começou aqui a live, os colegas que estão aqui, alguns professores da escola, aqui no saúdo, dou boa noite, né? Alguns colegas seus, de Sobral, temos colegas aqui de outros lugares do país, isso é uma satisfação muito grande. Mas você adentrou aí por um caminho que eles, quando entraram, disseram assim, né? Professor Herbert, boa noite, muito obrigado pelo curso, porque esse curso, um curso de letramento digital oferecido pela Secretaria de Educação de Sobral foi ampliado, né? E nós temos alguns professores aqui da escola que fazem.
E era sobre isso que eu queria falar contigo, assim, essa sua opção, na verdade a opção da secretaria, e você que a representa, né, para pensar um pouco sobre a formação de professores nesse período, porque eu sempre pensei muito parecido, Herbert, assim, eu converso com os meus colegas e digo que a escola precisa se reinventar, a educação precisaria se ressignificar, a gente precisaria pensar o que nós fazemos. E isso, pensar o que fazemos, demandaria algo semelhante ao que nós estamos vivendo agora. Só que como eu penso, só que eu sempre falei isso, nunca imaginei que seria às custas de uma grande crise de saúde pública, né, que inclusive, como você já bem frisou, custaria tantas vidas, né? Eu falo mesmo como uma opção política, a necessidade que os sistemas precisam se reinventar, precisam se repensar, mas não às custas de uma pandemia tão difícil para todos nós. No entanto, você está aproveitando essa oportunidade, aí assim, esta é a minha leitura, né? Como um observador externo, para pensar a formação de professores, trazendo, inclusive, conceitos que, não vou dizer que são novos, mas que estão na ordem do dia, e para nós, que não tínhamos contato com isso, talvez sim seja uma novidade, como é o caso da tecnodocência e das tecnologias digitais, inclusive mudaram até de nome, né? Antigamente a gente falava tecnologias da informação e da comunicação, e hoje a gente fala em tecnologias digitais, e seus usos em sala de aula, nesta realidade que quando a gente voltar, certamente será híbrida, e não mais como a gente foi formado, como a gente percebeu. Então, assim, eu queria que você falasse sobre essa escolha, sobre o caminho que a Prefeitura, a Secretaria da Educação de Sobral tomou para a escolha de pensar a formação de professores nesse momento, já entendendo que no futuro ela vai ser, esses novos recursos serão tão demandados. Bom, no âmbito acadêmico, o que a gente percebe, olhando um pouco para a literatura de revistas, trabalhos científicos, é que já existe uma série de pesquisas e iniciativas sobre a inserção da tecnologia em sala de aula, né? Nós temos desde estudos dos learning objects, né, ou dos objetos de aprendizagem com animações interativas, temos a própria educação à distância, com várias experiências, inclusive no ensino superior, né, o programa Universidade Aberta do Brasil, do governo federal, é um exemplo disso. Nós tivemos, no final da década passada, o RIVED, que foi a Rede Interativa Virtual de Educação do Ministério da Educação. Nós temos experiências exitosas de ensino à distância, por satélite, interativas com tecnologias digitais, como é o caso do Centro de Mídias em Manaus, no estado do Amazonas, que alcança milhares de crianças que estão em leitos de rios, em cidades ribeirinhas, onde muitas vezes o professor de matemática não chega. Eu já tive a oportunidade de viajar pelo interior do Amazonas e conhecer um pouco dessa experiência educacional por satélite. E nós temos também pesquisas com softwares educativos, videoaulas, o Blended Learning, né, que é o ensino misto, onde o professor, ou híbrido, para quem prefere, o professor faz um mesclo entre o ensino presencial, ferramentas de apoio digitais. E aí, nos dias mais atuais, a gente tem percebido uma série de plataformas, ambientes virtuais, posso citar algumas aqui, como é o caso do Moodle, Teleduc, Ciseduc, AulaNet, o próprio Google Classroom ou Google Sala de Aula, a Kahoot para criação de gamificação de questões educacionais, e enfim, né? O que a gente percebe é que a literatura científica, as revistas, os congressos especializados, nacionais e internacionais, como é o caso do CEBI, que é o Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, como é o caso da Conferência Mundial e da Feira Internacional de Tecnologia Educacional, que acontece no Centro de Convenções em Londres, já mostravam a
presença em larga escala de recursos e ferramentas que iam ser utilizadas para a área da educação. Algumas redes privadas já utilizavam de maneira cadenciada, né? Nós utilizávamos muito tecnologia e internet, especialmente para gestão de informações no campo administrativo, né, de envio de dados de censo e uma série de outras. Mas se a gente observar também alguns países como Alemanha, Finlândia, a própria Coreia do Sul, Singapura, países que se configuram muito no cenário de qualidade educacional no mundo, esses países trabalham com ensino presencial, trabalham com a sala de aula convencional, recursos como o pincel, a lousa, o material didático e etc. Mas eles também têm um aporte muito grande de apoio complementar no ensino público de plataformas e ferramentas. Foi por isso que, com a pandemia, eles rapidamente fizeram a transição. A China permaneceu com aulas, a Alemanha permaneceu com aulas, a Itália ainda não voltou às aulas. A Itália está com 20 casos diários no país, 8 mortes, e não voltou ainda às aulas. O Brasil tem mais de 1.000 mortes e 40 mil casos, e já pretende retornar algumas atividades. Então, é algo que a gente precisa refletir de maneira muito, muito profunda, né? Muito cuidadosa, as decisões que eventualmente podem ser tomadas. Saindo um pouco do âmbito acadêmico, científico, da pesquisa, dos artigos, vindo um pouco para a prática, o que a gente percebe é que é possível, sim, mediar alguns conteúdos, interagir com alguns estudantes. E aí eu queria dar um pouco da minha opinião pessoal, baseado nos meus estudos de mestrado e doutorado e no que eu tenho lido. O que é que a gente percebe? Além da conectividade, do aparato tecnológico, seja celular, computador, notebook, rede de alta velocidade, a gente precisa ter uma metodologia, né? Então, eu tenho que ter horários, tenho que ter conteúdos, tenho que ter plataformas. Essas plataformas, os professores precisam ser capacitados. Obviamente que eles precisam também aprender a manusear um pouco mais a tecnologia, como é o caso de um celular, da gravação de uma videoaula e etc. Mas, além de tudo isso, é importante observar a maturidade cognitiva dos alunos que estão sendo expostos a uma aula remota. Então, eu queria destacar aqui 3 categorias que estão sendo apontadas em alguns trabalhos de pesquisadores sobre educação remota e ensino mediado com tecnologias digitais. A primeira categoria são aquelas crianças que estão no contexto da educação infantil ou das séries de alfabetização e até mesmo no contexto do ensino fundamental 2, fazendo uma comparação com alguns sistemas educacionais no mundo e com o nosso. Para essas crianças, o que os estudos apontam é que a tecnologia pode colaborar, a presença da família é fundamental, mas as crianças ainda estão num nível cognitivo de processo de aquisição de aprendizagem, onde o ensino remoto gera uma série de limitações, mesmo que mediado por tecnologias digitais. Então, o ensino presencial ele vai ter que, na sua retomada, repor um pouco essas lacunas. Uma outra experiência é a questão do ensino médio. O que a gente percebe no ensino médio é que o nível de maturidade do estudante, do ponto de vista cognitivo e biológico, permite sim um ensino remoto. Aí, mais uma vez, eu repito, onde quem recebe e quem transmite tem que ter boa conectividade, bons equipamentos, boa capacitação, boa metodologia, tem que ter boas condições econômicas, e isso favorece e colabora
para uma eficiência do ensino remoto. Por isso que eu acho que quando a gente vai para o ensino médio, saindo um pouco da educação infantil e do fundamental, é possível algumas experiências mais exitosas. Indo para o terceiro e último nível, que é o ensino superior, nesse caso, eu não tenho nenhuma dúvida pelos trabalhos que eu li, pelas experiências internacionais. No nível de graduação, de pós-graduação, seja ela especialização, aperfeiçoamento, mestrado, doutorado, é possível sim ministrar aulas remotas, especialmente as teóricas. Claro que a parte laboratorial precisa ser reposta posteriormente, mas com uma boa plataforma. E aí eu não estou falando de educação à distância, eu estou falando de um conceito novo que eu particularmente defendo, que é o ensino mediado por tecnologias síncronas. Então é uma aula que tem horário, que tem dia, que tem slides, que tem leitura prévia, que tem conteúdo, que os alunos entram e o professor não entra naquele momento, que ele assina a lista de frequência, que ele depois tem uma atividade imediatamente em seguida avaliativa em cima daquele conteúdo ministrado. Então isso é completamente possível para graduação, para cursos de capacitação, qualificação profissional, MBAs ou de aperfeiçoamento, para pós-graduações, sejam elas em nível lato sensu de especialização ou estrito sensus de mestrado e doutorado. Mais uma vez eu repito, havendo tecnologia para quem transmite, para quem recebe, computadores, equipamentos, uma boa conexão e metodologia. E tudo isso só é possível, e aí eu defendo isso muito fortemente, havendo a tecnologia, havendo a metodologia, mas só é possível se os profissionais que vão se engajar nesse ensino remoto forem capacitados, qualificados e, além disso, não só do ponto de vista teórico, mas viverem primeiro a experiência de serem alunos nessa modalidade para depois se tornarem professores. Então, cursos de capacitação, utilizando a mesma plataforma que depois o professor vai utilizar, aulas transmitidas ao vivo, seja pelo YouTube ou pelo Google Meeting, utilizando ferramentas que o professor posteriormente vai utilizar. E aí o Google Form, o Google Drive. Então, primeiro, fazer com que o professor utilize, passe a condição de cursista, se capacite, e depois, no segundo momento, que ele possa experimentar e utilizar com seus alunos. E aí, por fim, mais uma vez eu volto ao ponto inicial. Tudo isso é um esforço, um período de transição, de adaptação, vai passar, nada substitui a escola, nada substitui a aula presencial e o professor, mas a gente pode, dependendo do grau de conhecimento e de capacitação, oferecer um ensino remoto de baixa qualidade, fazendo um esforço que muitas vezes tem uma baixa eficiência, ou uma boa capacitação, oferecer um ensino remoto de melhor qualidade para atravessar esse momento. E aí depois, passar por esse momento, voltar com segurança, gradualmente, a um ensino presencial que, quem sabe, possa tirar de ensinamentos importantes o uso de algumas ferramentas e recursos para que a gente possa utilizar no futuro como apoio ao ensino presencial. Se a gente olhar também para fora do país, nenhuma universidade do mundo voltou às aulas. E nenhuma universidade do mundo vai voltar às aulas esse ano. Todas estão tendo ensino remoto, usando plataformas, lives, transmissões ao vivo, e com qualidade elevadíssima. Então, é para isso que a gente tem que olhar para experiências exitosas, que eu acho que baseado nelas, a gente pode sim ter boas perspectivas de trabalho e de ensino aqui também. Hoje, a gente vai sendo pego de surpresa porque o mundo está numa dinâmica muito grande, né? E está acontecendo muitas coisas em muitos lugares que servem de experiência para a gente, ou pelo menos para a gente dialogar um pouco com isso, né? E aí eu vou trazer aqui duas coisinhas. Hoje eu ouvi no rádio
uma reportagem sobre o MIT e sobre Harvard, né? Que eles vão voltar de aulas de horas presenciais e em Harvard, né? Porque o MIT ainda vai continuar com o ensino remoto completamente, as transmissões, como você estava acabando de dizer, e isso numa experiência distante de nós, né? Por exemplo, aqui na Universidade Federal do Ceará, a gente está numa discussão. Eu sou aluno, eu também já tive uma trajetória toda acadêmica, mas eu voltei para a graduação agora. Eu sou formado em História, Herbert, mas eu quero me formar em Pedagogia, porque eu acho que a gente faz caminhos na nossa vida, enquanto mais a gente puder compartilhar conhecimento, né, é melhor. Então eu sempre quis, depois que terminei a História e hoje estou engajado na educação, principalmente como gestor escolar, cursar Pedagogia. Então estou lá na Faculdade de Educação fazendo 2 disciplinas, e é uma discussão gigantesca sobre essa questão do retorno, e todas elas passam por estes elementos que você colocou, que na minha visão ainda está na linha do ideal, né? É o que o Paulo Freire chamava de utopia possível, né? Qualidade de conexão, dados, equipamentos, e o que nós podemos fazer, removendo os escombros, diz que está onde a gente está vivendo agora, né? Entender que sim, é importante conexão, equipamento, mas que escola é feita de gente, educação é feita de gente. Valorizar esses homens e mulheres que estão aí, como você bem disse, se esforçando ao máximo, né? Eu fico imaginando, mesmo Sobral não tendo colocado esta obrigatoriedade das aulas e fazendo um circuito de optativo, né? Optativo não, como você falou, não obrigatório, né? Melhor dizendo, não obrigatório. Como os seus professores, os professores da rede, né, e os seus alunos devem estar se desdobrando para aprender neste momento, de modo que quando retornem eu também, igual a você no uso novo normal, sabe, eu acho que nós estamos sendo. É o mundo que temos, e esse mundo vai mudando, e ele é agressivo às vezes ele é carinhoso, e a gente vai vivendo com ele, né? Então, assim, não tem velho, novo, normal, novo, a partir de agora é assim, porque antes era assado. Não, é o que temos, todo dia é uma coisa diferente. E você também, Herbert, só para te situar, o Cristiano, seu amigo, que é nosso professor, né? Eu preparei a pauta dessa conversa aos colegas que estão aqui nos assistindo, e mandei para a assessoria do Herbert, mandei para o Cristiano, de Cristiano, tu acha que isso aqui dá? Então a pauta tinha 5, 6 pontos, aí o Cristiano disse assim, tá ótimo, o Herbert vai falar sobre tudo isso, agora você precisa conversar bem com ele e cortar, porque senão ele passa a noite todinha falando com você. Aí eu digo, rapaz, imagina se a gente estivesse no Instagram, que tem a limitação de 1 hora, né? A gente está caminhando para esses minutos finais, e aí tem 2 assuntos ainda que eu gostaria de abordar contigo. Um era sobre essa questão das pessoas aqui no chat. A nossa professora de projeto de vida estava falando sobre a questão das competências socioemocionais, né, desse trabalho de acolhimento necessário para o retorno. E aí eu fico imaginando, a solução para esse momento que a gente está passando, Herbert, passa por esse princípio cooperativo. Se a gente cooperar, muito dificilmente a gente consegue superar isso. Você acredita em algo semelhante, parecido com a ideia? Bom, eu vou habilitar o meu áudio aqui para responder. Primeiro eu queria ir para o primeiro ponto que você comentou. Eu sou professor também da Universidade Federal do Ceará, estou cedido à Prefeitura de Sobral, já estive cedido também ao Ministério da Educação e ao Governo do Estado do Ceará. Então, nesse momento, eu estou fora de sala de aula, mas eu permaneço orientando algumas dissertações de mestrado de alunos meus, e também estou na universidade fazendo alguns trabalhos, embora não esteja ministrando aula. Em relação a essa posição e essa discussão que a gente tem dentro da universidade, primeiro, a universidade é um espaço plural, né? Preciso que a gente
assim como também a sociedade, a gente tenha a paciência, a serenidade de ouvir aos colegas respeitosamente a opinião de cada um, as perspectivas diferentes. É um local também de debates, de entraves. Isso é natural que aconteça discordâncias. Eu tenho acompanhado os meus colegas, professores, desde o início da discussão da pandemia até agora, tenho percebido que o ritmo para implementação do ensino remoto, ele é muito mais complexo, a discussão é muito mais profunda e passa por questões técnicas, passa por questões de conectividade, passa também por questões críticas, né, mais no campo ideológico. Isso é natural, acho que a gente tem que respeitar e compreender que a universidade é um espaço muito desse contexto. Se a gente olhar para as universidades americanas, que tem um contexto um pouco mais de gestão no campo privado, ou público-privado, enfim, claro que eu não defendo isso, eu defendo a universidade pública, gratuita e com excelente qualidade no nosso país, mas a gente vai perceber que nesses outros modelos de gestão já havia um investimento de conexão no campus, de capacitação de professores, de plataformas e ambientes de apoio para o ensino, e essa transição foi um pouco mais rápida, por isso que essas universidades apontam. Eu acho muito improvável que uma universidade hoje de ponta no mundo volte a aulas presenciais esse ano. Eu considero muito improvável, ainda se voltar nesse formato que você colocou, com um número muito pequeno de alunos, de maneira gradual, mas o que a gente percebe, principalmente num estudo agora publicado na Natures, é que a abertura gradual, ela aumenta o R, que é o índice de transmissibilidade do vírus. Então, o que a gente vai perceber vão ser agora vários avanços e recuos, como em outras epidemias de síndromes respiratórias na Ásia, assim como também a gripe espanhola, o mesmo evento aconteceu. Então, talvez sejam alguns meses de um abra e fecha, seja no contexto da economia, da educação, da sociedade como um todo. Esse é um ponto que eu considero fundamental. Outro ponto importante para responder a segunda parte da pergunta é no que compete às questões no âmbito da formação emocional dos estudantes. Eu vou primeiro falar de um contexto mais geral, depois eu vou me remeter especificamente a Sobral. O que a gente percebe hoje, olhando para orientações de organismos internacionais, mundiais, é uma necessidade de busca da melhoria da qualidade educacional, dos processos de aquisição de habilidades, competências. Isso passa por um bom currículo, por boas avaliações, por uma boa gestão, por um bom acompanhamento, por uma boa política de incentivo e valorização da peça que é fundamental, que é chave nesse processo, que são os educadores, né? Com bons salários, com bons estímulos, com uma boa capacitação, com mestrados, doutorados, enfim, uma série de incentivos, isso é fundamental. Mas, além disso, nós vivemos em uma sociedade onde o desenvolvimento dessas habilidades cognitivas, curriculares, previstas em matrizes de habilidades e competências, que são avaliadas por meio de descritores, de extratores, elas não são suficientes para formar uma boa sociedade, um bom cidadão, pessoas que sejam tolerantes, amáveis, prudentes, respeitosas, que respeitem as diferenças, a visão com o outro, as diversidades, que mesmo independente da condição econômica não é restrição para aprendizado, nem para melhoria de qualidade de vida, mesmo que condições econômicas, mas elas possam ter uma formação ampla do ponto de vista humano, social, afetivo, emocional. Daí é que vem o que os artigos científicos, os trabalhos
chamam de competências socioafetivas ou competências emocionais e sociais, ou competências socioemocionais, que é o termo mais popular. Nesse sentido, eu acho fundamental o trabalho com essas habilidades nesse momento, né? O controle emocional, o controle de tolerar e atravessar um isolamento social mais longo, a questão de trabalhar com o lado emocional também, não só da criança, do aluno, mas dos profissionais, das famílias, do núcleo gestor, das equipes, né, para falar um pouco sobre o momento, de como passar, de que ele é transitório, né, fazer com que as pessoas aprendam a viver o luto. O luto ele tem que ser vivido. E a experiência do luto, professor Camilo e os demais colegas, é a experiência mais clara do conceito de competência socioemocional. Eu vou aprender algo que eu aprendi com um psicólogo que trabalhava com competência socioemocional aqui no município, que é a seguinte ideia: quando nós perdemos uma pessoa que nós amamos, um filho, um pai, uma mãe, um tio, um amigo, é importante que a gente viva aquele momento. É importante que a gente sofra, é importante que a gente chore, é importante que a gente acompanhe, que a gente siga todos os rituais sociais da perca, né, do velório. Não é uma pena a gente não estar podendo viver isso. Por quê? Porque quem passa por aquilo de maneira mal vivida, para quem não absorve, para quem não sofre, para quem não expõe, para quem não chora, aquele trauma pode permanecer, aquela dor pode permanecer e pode levar para aquele indivíduo um processo de depressão, um processo de nostalgia, um processo de afastamento do círculo social. Vou dar um outro exemplo. Os relacionamentos afetivos, né? Às vezes, um adolescente, nossos alunos, que estão no namoro, né, com um coleguinha, com uma coleguinha, é um menor de idade, ou é um adolescente de 16, 18 anos, ele vive o relacionamento, às vezes é o primeiro relacionamento, uma série de experiências novas, inéditas, né, do toque, do beijo, às vezes a experiência do relacionamento físico. Há muito compromisso, há muita empatia do casal, há muito envolvimento, e chega um determinado momento que o relacionamento acaba. Para um adulto, para uma pessoa mais experiente, que já viveu outros relacionamentos, é um momento de sofrimento, é um momento de ruptura, é um momento de mudança, e as músicas hoje, especialmente dos grupos sertanejos, mostram muito isso, né? O termo mais usado popularmente é a sofrência, né? Então as pessoas sofrem, atravessam por aquilo machuca, mas é importante que elas vivam isso, porque elas vão amadurecer, elas vão passar para o próximo relacionamento de maneira mais racional, equilibrando o emocional com o racional. Já o adolescente, ele não consegue viver isso. Na ruptura de um relacionamento, ele muitas vezes quer comprometer e ceifar a sua própria vida. Ou ele acha que aquele é o fim da vida dele, que ele não vai conseguir se recuperar, que aquela pessoa que ele conviveu não pode estar ao lado de outra. Enfim, nesse sentido, as competências socioemocionais também precisam trabalhar esse ponto de equilíbrio. Trazendo essas duas experiências, eu quero concluir o raciocínio com a seguinte ideia: não sou eu que digo isso não são coisas que eu criei, é algo que eu estudei ouvindo alguns consultores aqui do Instituto Ayrton Senna que fazem um trabalho de implementação das competências socioemocionais. O luto e esse outro exemplo das experiências amorosas intensas trazem para a gente a seguinte necessidade: todos nós, eu, você, o Cristiano, o Carlos, a Socorro, a Uberlândia,
na web, enfim, todos os colegas que estão aqui. Nós precisamos ter espaços dentro de nós para conviver com fases, desafios e transições na nossa vida. É necessário. Esses espaços, eles não nascem de maneira espontânea. Ou a gente adquire ao longo da vida e vai aprender a ter uma certa maturidade um pouco mais à frente, ou então a gente começa a trabalhar isso com os nossos filhos, dentro da nossa casa, na nossa escola, no nosso círculo de amizade, e isso é competência socioemocional. É preciso que a gente ensine as pessoas da nossa família que viver em sociedade é ter opiniões diferentes, que viver em sociedade é ter momentos de alegria, de euforia, de perca, de sofrimento, de dor, e que isso faz parte da vida. Viver esses sentimentos, essas etapas, é o que é essencialmente a vida, né? E precisa ser vivido com tranquilidade. No momento da euforia, da vitória, da conquista, tem que ter alegria, tem que ter euforia de maneira equilibrada, né? Respeitando alguns limites. No momento da tristeza, tem que ficar triste, tem que sofrer. Então, desenvolver competências socioemocionais é criar dentro de nós espaços para viver as emoções sociais que a vida nos coloca, né? Perder um pai é uma dor. Perder um filho é uma dor inimaginável. Eu posso relatar essa experiência com tranquilidade porque eu já vivi. Passar num concurso é uma grande vitória, é uma euforia, né? Ser aprovado no vestibular da mesma forma, comprar a casa própria, comprar o carro próprio, organizar uma festa de aniversário, de casamento, também é um momento de alegria. E da mesma forma que adoecer é um momento difícil, da mesma forma que ouvir alguém que tem uma visão diferente da sua sobre mundo, sobre política, pode ser que seja algo diferente ou difícil, como é que você fica imaginando, como é que aquela pessoa é tão irracional, como é que aquela pessoa pensa tão diferente de mim. E aí, nesse momento, eu acredito que as competências socioemocionais também trazem o mais importante, que é você defender até o último momento, que é melhor que a gente pense diferente e possa discutir e conversar com aquilo, sobre aquele determinado tema, do que a gente ser proibido de falar sobre ele ou de uma opinião se sobrepor à outra pela força, pela irracionalidade, pela violência. Então, isso não pode ser concebido. Então, ou para usar uma expressão que a gente tem usado muito, sobremaneira, o ódio, né? A violência e tal, mas o ódio parece que tem pautado muito essas nossas relações. Desculpe te interromper, Herbert, conclua. Então, pronto, eu acho que as competências socioemocionais são isso. No caso de Sobral, resumidamente, nós fizemos um concurso público, é uma carreira dentro das escolas, nós já temos um psicólogo em cada escola do município, do Ensino Fundamental 2, vamos colocar agora no Fundamental 1 e na Educação Infantil. Eles não pararam de trabalhar, estão fazendo uma série de atividades de intervenção, de vídeo, de áudio, com as crianças, com as famílias, com os professores. E a gente sabe que é importante os indicadores educacionais, sabe que é importante os processos cognitivos, tem que ser fortalecidos cada vez mais, mas é importante também a gente desenvolver amabilidade, tolerância, abertura ao novo, respeito. Isso não pode ser só no discurso, não pode ser só na oratória, tem que ser na prática. E para fazer na prática, tem que ter concurso público para psicólogo das escolas, tem que ter material didático, tem que ter formação de professores, tem que ter continuidade, né? Tem que ser um psicólogo dentro de cada escola. O melhor é que fosse um dentro de cada conteúdo, de cada sala de aula, mas já que não é possível, pelo menos um por escola. Então tem que ter investimento do setor público, tem que ter desprendimento para que efetivamente ocorra uma política de transformação e de formação humana e integral.